Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. É, Estamos aqui hoje para falar a respeito de lugar secreto, eu e o Isaac. E vamos começar orando. Deus, nós queremos nos entregar a Ti, Espírito queremos Santo, nós estamos diante apresentar do esse Senhor. momento ao Senhor. Yahweh, Pai, pedimos que a as sua nossas graça, do seu poder sobre palavras nós, que o Senhor elas revelação sejam sobre as nossas vidas, derramadas, sobre a vida daqueles que Senhor, nos ouvem. através do seu Que aqueles que coração nos ouvem, sobre as nós nossas sejamos vidas. abençoados por Ti. O Senhor conhece, o Senhor Jesus. sabe o coração de cada pessoa que está ouvindo. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Senhor, que nós possamos ser transformados em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que eu estive lendo e ouvindo a respeito de lugar secreto é o que nós mais entendemos a partir do texto de Mateus 6, no versículo 6, que fala para a gente, quando a gente for buscar a Deus, quando a gente for orar ao Senhor, a gente entrar no nosso quarto, entrar no nosso aposento, fechar a nossa porta e ali em secreto buscar a Deus, pedir ao Senhor, Ele nos ouvirá, Ele nos responderá. E, e, e aí nós temos então esse entendimento, de que o lugar secreto, ele é um lugar onde nós buscamos a Deus, onde nós nos aproximamos de Deus. E eu já ouvi algumas pessoas falando a respeito do porquê entra no seu quarto, é um lugar de intimidade, né? E qual a sua opinião sobre isso, Isaac? Começar saudando a galera, bom dia, gente, boa tarde. Para quem acordou agora, bom dia. Para quem está acordado faz tempo, boa tarde. Assim como a Manu, essa semana a gente estava pensando a respeito desse tema, estudando algumas coisas. Uma coisa que destacou muito para mim, já respondendo a pergunta da Manu, foi uma. Eu rebusquei um livro que eu li há um tempo atrás, chamado Porque Tá do Pleno Avivamento, e o autor ele descreve, ele fala que nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. O homem que não ora, ele tá brincando. Então eu acho que o nosso lugar secreto, ele é um lugar de encontro exatamente por isso. Porque nenhum de nós, nem os nossos líderes espirituais, discipuladores, amigos mais próximos, eles são maiores do que a vida de oração dele. Tudo na vida, o exemplo da live que a gente está fazendo hoje, ministrações que a gente tem gravada, tudo que nós fazemos, você pode fazer por exibicionismo, você pode fazer para se mostrar. Mas o seu lugar de oração ninguém pode ver, é você e Deus, é realmente um lugar de intimidade e de encontro. Então eu acho que uma das maiores complicações que a gente encara para viver uma vida de lugar de oração é que nós estamos acostumados com as recompensas públicas, nós não estamos acostumados com as recompensas silenciosas que uma vida de oração produz. Acho que nesse primeiro momento, quando a gente fala de oração, eu sempre falo isso com as pessoas que andam comigo, né? Nós falamos muito de oração e oramos muito pouco. Nós passamos uma hora pregando sobre oração, mas nós não conseguimos passar uma hora orando. E eu acho que, na minha concepção, observando os levamentos históricos, a história do avivamento, a história da igreja, a coisa mais evidente antes de tudo é como Deus deu espírito de clamor e implica sobre a igreja, e nesse mover, isso é coisa que acontece. As pessoas passarem apaixonadas pelo lugar de oração, pelo lugar secreto. E eu acredito que nos mantém nisso. O Dwayne Roberts fala isso, e ele fala que a recompensa de uma vida de oração é uma paixão viva e genuína por Deus. Então, eu acho que não oramos com tanta frequência, com tanta ênfase, com tanto envolvimento espiritual, porque nós ainda estamos olhando para Mateus 6 como se fosse uma coisa, não uma coisa prática. É, Acho que é e isso. esse mesmo texto que eu citei de Mateus 6, ele fala que as pessoas ali, os mestres, estavam nas sinagogas e, e aqui fala sobre isso, né? E quando orares, não seja como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e, na, e nas esquinas das ruas
para serem vistos pelos homens. E aí fala em seguida que é para você entrar no seu quarto e fechar a porta, entrar no secreto, né? E, e muita gente, é isso que você falou, muita gente passa 1 hora em pé, mas não passa 1 hora de joelho. E isso faz toda a diferença, isso pode mudar a vida, sabe? E as pessoas não veem a importância disso. Muita gente sabe de cor o, os versículos sequentes, né? Sequência desse texto, que é a oração do Pai Nosso, né? A oração modelo. Mas muita gente esquece o que está escrito antes. Que, meu, você não precisa ter uma vida de aparências, você precisa ter uma vida de busca. E Ezequiel e Isaías tem alguns textos que falam sobre isso. Ezequiel não, Jeremias, desculpa. Jeremias, eu gosto muito do livro de Jeremias e de Isaías. No livro de Jeremias tem um texto no capítulo 29 que fala que vocês me buscarão e me encontrarão. E aí eu olho muita gente que quer encontrar, mas não quer buscar. Tem muita gente que quer essa vida. Uma vida de oração fake news, né? Eu, eu oro É, quando alguém me vê. para aparecer. Tem complementando isso que você falou, eu lembrei de uma coisa que é bem bacana, que nesse mesmo texto, né, que você citou de Ezequiel, quando ele fala a respeito de vocês me encontrarão, quando vocês me buscarem de todo o coração, a coisa mais insana quando a gente fala de encontro é que encontro é um momento, mas a busca ela é contínua. Eu lembro que eu namorei durante 6 anos, e no dia que eu completava 6 anos, eu casei. E eu passei 6 anos com a Nicole, minha esposa, construindo coisas, construindo uma coisa, juntando, fazendo planos e planos e planos para um momento. E aquele momento ele pode ter ficado gravado no celular, ele pode ter gravado na minha memória, ele pode ter ficado registrado em fotos, mas ele é um momento. E o encontro é exatamente isso, o encontro é um momento. Sempre quando nós paramos para pensar em uma vida de oração, se a gente for começar a estudar as histórias dos grandes avivalistas, dos grandes homens de Deus que foram usados para trazer avivamento, nós vamos encontrar homens que passaram tipo 5, 6, 7, 8, 10, 20 anos orando por uma coisa, para uma coisa que aconteceu depois que ele morreu. Às vezes, para uma coisa, ele passou 20 anos orando por uma coisa que ele só experimentou no final da vida dele. E eu acho isso muito louco, porque se a gente for parar para analisar, mesmo a Bíblia, nós vamos encontrar exemplo. Normalmente a gente chama Isaías 6, o chamado de Isaías como o chamado de Isaías para ser profeta. Mas em Isaías 1, a Bíblia diz que veio a mim a palavra do Senhor. E Isaías já está falando, então Isaías já era um profeta. Mas Isaías passou do capítulo 1 até o versículo 6 orando, porque o capítulo 6 ele se inicia falando que Isaías estava subindo para o templo na hora da oração. E quando ele está indo para o templo, quando ele entra no templo na hora da oração, Deus invade o lugar. Então eu acho que o nosso maior anseio é exatamente esse. Nosso maior anseio é que Deus venha. Mas nós esquecemos de ele. Porque quando Deus em Êxodo 19, ele fala a respeito de habitar no meio dos homens, ele fala assim, um lugar para mim. E o lugar nós construímos o lugar buscando Deus. Isso é muito engraçado. Porque a construção é uma atividade, usa uma atividade. Deus habitar, Deus tabernacular, ou Deus nos encontrar e nós sermos encontrados nele. E é exatamente o que você falou. Esse momento, às vezes nós levamos anos para cultivar, até chegar um momento em que Deus vai olhar e falar assim, cara, hoje é um dia de um encontro diferente, não é mais um dia em que você vai saber a respeito de mim, você vai saber quem eu sou. Já no capítulo 42, quando ele encerra a sua fala, uma das últimas coisas que ele fala é, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu sei quem você é, porque os meus te vêm. Eu acredito que o maior anseio da nossa vida tem que ter anseio. Vai falar, mano, eu vou buscar os próximos 10, 20, 30, 40 anos para um momento que eu posso olhar e falar assim, eu sei quem você é, porque eu realmente te conheço, os meus olhos te viram. Eu acho que isso é a coisa louca de uma vida de oração.
Nós cultivamos Sim. durante muito tempo um momento para nesse momento, a partir do momento, nós continuarmos outros para atrairmos outros momentos. E cada vez que nós cultivamos um lugar, nós atraímos a presença. Eu acho isso muito, muito louco. Sim, uma vez eu ouvi a respeito de que uma vida de oração é como um amigo bem legal que você acaba de conhecer. E aí você quer andar com essa pessoa sempre e sempre, sempre, e cada vez mais. E quanto mais você anda com essa pessoa, mais você quer fazer coisas com essa pessoa, e aí você começa a marcar coisas, e você começa, então essa pessoa começa a se tornar parte da sua vida. E a vida de oração, ela se resume nisso. Você começa a conhecer, você começa a fazer coisas juntos, como o Paulo ele fala, né, pra gente orar sem cessar. Ter uma vida de oração. Ter uma vida de oração não talvez passar 24 horas do seu dia orando, mas é, passar 24 horas do seu dia, 7 dias da sua semana, sem se afastar dessa oração que você fez. Porque a gente ora e a gente encerra a oração, e em alguns momentos eu observo que nós temos essa coisa do tipo assim, eu orei, eu terminei a oração, terminou ali. Não, não terminou ali. Eu tenho que me esforçar muito para manter aquilo que eu orei. Eu não posso me afastar de Deus, eu não posso fazer coisas que vão me afastar daquilo que eu busquei. Então, eu não posso fazer coisas que vão me afastar da intimidade de Deus. E eu caminhar próximo, eu estar no secreto com Ele, representa muito lá fora, mas representa muito mais aqui dentro. O que Jó passou, né, como você citou a história de Jó. Jó, ele era um no começo, e quando terminou, ele tinha um olhar a respeito de Deus, que ele tinha que entregar sacrifícios pelos filhos dele, que ele tinha que se redimir pelos pecados dos filhos dele. E no final ele olha, tipo assim, meu, nada interessa se o senhor não estiver aqui, porque eu tinha tudo, mas eu não tinha isso que eu tenho agora. E, e muitas vezes a gente se afasta disso ao invés de se aproximar mais, a gente barganha com Deus, né? As coisas. E eu percebo muito na juventude, é tipo assim, eu vou atrás de Deus. Quando Deus me dá o que eu quero, eu me afasto. Uma galera que se comporta é, mimados, são mimados e arrogantes. Tipo assim, eu não preciso. Ele já me deu o que eu queria. E qual a sua opinião sobre isso? Eu olho muito para isso, toda vez que eu penso nisso, eu sempre volto para a Bíblia, né? E tem um texto na Bíblia que o próprio Jesus ele fala assim, porque vocês me ouviram a música e não dançaram comigo, ouviram o choro e não plantearam comigo. Aqui compararei essa geração perversa. E eu acho que é exatamente isso. Eu acho que uma geração perversa é uma geração que não está construindo nada. Eu acho que uma geração perversa, tanto quando eu falo de nós, uma geração perversa é uma geração que não está construindo nada. Jesus parou, seriam como de Noé, que bebiam, e a disso, tanto, gente, crenças para casa. Isso, são Exato. para Noé é que enquanto Noé ele estava construindo uma arca, os outros estavam apenas dentro da vida. Eu acho que a grande questão da nossa geração, da nossa pegada,
é muito isso, é muito que o pessoal tá só vivendo a vida. Esses dias eu tava vendo um vídeo de um pastor, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele começa a citar a respeito da diferença de conversão de 50, 60 anos atrás, 30 anos atrás para uma conversão hoje. Né? Há 30, 40 anos atrás o pessoal se convertia e todo mundo sabia que a pessoa tinha se convertido. Hoje em dia é muito comum a pessoa se converter e às vezes a gente descobre coisas muito escandalosas a respeito não só da vida da pessoa, mas de forma geral a respeito da comunidade evangélica. E a galera fala, mas é normal, é comum, entendeu? E tem um pastor norte-americano, Mike Bickle, que ele chama isso de o Deus da relatividade. Ele fala que essa questão, a forma como nós lidamos com isso, como nós respondemos a Deus, é uma forma de relativismo. É tipo, não, tudo bem, tudo é muito lícito, tudo é muito permissível. Não esse é aquela sabedoria que Paulo fala. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós somos o contrário. Tudo me é lícito e tudo me convém. E a única coisa, voltando a citar ainda porque está do avivamento, Leonard Ravenhill, ele cita algo que é muito insano, é uma das coisas que eu mais amo nos textos dele, porque ele fala que toda transformação nasce da oração. Se nós estamos querendo transformar o Brasil, a primeira coisa que nós temos que fazer é parar de fazer evento, parar de fazer conferência e começar a voltar aos nossos lugares para orar. Precisamos voltar a fazer reuniões, conferências, onde as pessoas oram, onde as pessoas não só vão para curtir um momento, para ver um cantor famoso, mas realmente para orar. Nós precisamos de culto em que nós passemos mais tempo orando do que louvando, e óbvio que não tem nada de errado em louvar a Deus. Não tem nada de... Salmos é um livro de oração e de louvor ao mesmo tempo. Isso é Eu muito entendi insano. o que você quis dizer, não numa questão de adoração, mas numa questão de apresentações, né? Isso, exatamente. Então, a grande questão, eu acho que, ainda em concordância com você, a grande questão não é nem se é a verdade se nós estamos orando. Eu lembro tem um pastor que o Senhor já levou, já recolheu, que era o Graham McNutt. Ele foi um dos homens que, a respeito da minha vida de oração, mais me impactaram. E eu me lembro que uma vez eu estava ouvindo uma pregação dele e ele começou a rir, com os olhos lacrimejando, e ele falou assim: vocês amam Jesus? Vocês amam Jesus? Mas vocês ainda dormem? Se você ainda dorme, talvez você não esteja amando Jesus de verdade. Se você consegue dormir sem ele, comer sem ele, tomar banho sem ele, acordar sem ele, viver sem ele, você não está amando. E ele falou: o dia que eu comi desse pão, eu passei a comê-lo todos os dias. Eu passei a tomar banho dessa água todos os dias. Eu passei a viver isso aqui todos os dias. Então eu acho que quando a gente falar de oração, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que Davi falou. Davi no Salmo 27,4, ele fala, uma coisa eu busquei ao Senhor. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e essa única coisa eu buscarei, que eu possa habitar na sua presença, no seu tabernáculo. Então eu acho que quando eu olho para isso, e eu penso, Davi, o cara que a Bíblia chama de segundo o coração de Deus, independente de todos os pecados, todas as coisas que aconteceram na vida de Davi. A Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E quando eu olho para esse texto de Salmos especificamente, tanto Salmo 27 quanto Salmo 139, uma das coisas que eu olho e eu penso, vale a pena, é você olhar e pensar, mesmo no meio disso, no meio de uma geração perversa, eu amo porque Deus sempre fala que ele sempre guarda seus remanescentes. Eu acho que a nossa pegada nesses dias, eu lembro do Mevan, o Luiz Hermínio falando sobre isso, ele falou assim que não adianta anunciar o que estava errado, mas é necessário construir o que é correto. Eu acho que muitas vezes a gente está muito tempo, eu me envolvo nisso, a gente me incluindo nisso, criticando o que está incorreto, o que está errado, mas não construindo o que é verdadeiro, não construindo o que é de fato. E isso incluindo vida de oração. Sim. Só te interrompendo aqui, vai que vai. O Baso, eu ouvi uma ministração dele bem antiga, eu acho que não tem nenhuma semana que eu ouvi, e ele estava falando a respeito de ocupações. E aí ele falou assim, que a gente se ocupa demais com o que não é para se ocupar. E a gente não. E a gente se preocupa com as coisas que tem que fazer, né? E aí ele desenrolava na palavra, ele falando que
isso que você falou a respeito de ter muita aparição, isso tem até um texto em João que fala, né, que ele cresça e eu diminua, e ele fala que enquanto a gente deveria se preocupar em fazer coisas como, por exemplo, a adoração, em buscar a Deus intensamente, a gente está se preocupando com a adoração, a gente está se preocupando com a busca incessante e a gente está se ocupando com outras coisas. Não, por exemplo, que nem eu ouvi, eu não lembro de quem, que a pessoa falou que estava aprendendo a tocar violão e a pessoa falou assim: Meu, eu não sei, mas eu precisava fazer alguma coisa. E aí a pessoa falou assim, que ela começou a adorar, tipo, o que ela sabia fazer, o pouco que ela sabia fazer. E às vezes a gente está preocupado em saber tocar, às vezes a gente está preocupado em saber cantar, em saber pregar, em saber servir, em saber isso, saber aquilo, e a gente não está preocupado com o que é mais importante. A gente não está preocupado com a essência da adoração, a gente não está preocupado que, cara, Deus, ele tá ali só te esperando para você buscá-lo, para você acessá-lo. E a gente fica se ocupando com essas outras coisas. Sim, nós temos que buscar melhorias, nós temos que crescer e almejar crescimento pessoal e espiritualmente, mas nós devemos desejar Deus mais do que todas as coisas. Mais do que todas as coisas. A palavra fala, né, que tudo vai passar, que os céus e a terra vão passar, mas a palavra não vai passar. E, e a gente tem que se ocupar com essas coisas. E a mensagem central que o Baso estava falando ali era sobre isso, meu. Vamos se ocupar e parar de se preocupar. A gente não tem que se preocupar. Vamos se ocupar com o que é certo, com o que convém. Isaac? O Isaac, Eu lembrei agora de. achei que você tinha Tá me ouvindo? mutado aí. Tô te ouvindo. Não, não, é que você tava falando, eu tava lembrando. Enquanto você tava falando do Bados, eu tava lembrando de algumas pregações dele. Mas uma coisa que se destacou muito enquanto eu falava é que eu lembrei de Marcos, né? Porque os fariseus perguntam para Jesus, qual é o maior mandamento? Jesus olha e fala assim, ouve, ó Israel, esse é o maior mandamento. Aí ele fala, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás teu próximo. Seu próximo Tem uma como a ti pregação, mesmo. não é nem o seu próximo, tem uma pregação do Cultura do Reino, do Robert Marx, que ele fala a respeito de quanto custa, né, do que custa o reino. E ele começa a fazer uma contagem e ele faz uma alusão que ele fala, você tem filho? Vai custar os filhos, casa, vai custar sua esposa, você tem dinheiro na conta? Vai custar o seu dinheiro na conta. Você tem Já bens? ouvi Vai custar todos os seus bens. palavra. Ele começa a falar a respeito disso. É monstro, e é exatamente isso. O quanto nós amamos, o quanto nós damos valor a isso. E, se nós não damos, e a verdade é que nós não damos valor para Deus a respeito de uma visão, nós não vamos continuar a dar valor para Deus a nada. Eu tenho, na minha rotina, eu preciso acordar cedo para orar. Eu sei que normalmente se eu não acordar no meu horário para orar, dificilmente eu vou conseguir orar durante o resto do meu dia. Às vezes meu dia não é nem tão ocupado assim, mas eu criei uma rotina muito específica do meu lugar de oração, de parar e ouvir o Senhor e tal. Então, durante o dia, se eu não acordo naquele meu horário para orar, naquele momento para ler a minha Bíblia, para ouvir o Senhor, mesmo que durante o dia eu escute outras coisas a respeito de Deus, escute algumas coisas dos céus, eu tenho a impressão que para mim falta alguma coisa. E eu habituei isso na minha rotina, na minha vida. Eu acho que para a gente é exatamente isso.
é aquela situação de olhar e falar, olha, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho diversas coisas muito importantes para fazer, mas tem uma coisa que é mais importante que todas as outras coisas. E essa coisa que é mais importante que todas as outras coisas é me encontrar com Jesus, é ter o meu lugar, meu momento de encontro. E quando a gente descobre isso, a gente acha isso, é aquilo que quando Jesus fala a respeito da parábola do reino, ele fala, ele encontrou uma pérola preciosa. A nossa preciosa é a nossa vida de oração. Nosso lugar de oração, ele é o nosso lugar secreto, ele precisa ser protegido dos males a qualquer custo. Em Cânticos, em Cânticos fazendo uma alusão a respeito de vida de oração, de vida com Deus, dos passos de uma vida cristã, eu acho muito lindo que Cânticos ele vai falar assim, a noiva vai falar, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E durante todo o texto de Cânticos, nas quedas, nos caminhos, tem uma parte que ela fala assim, que a noiva ela vai falar, e ela fala assim, das raposinhas, e é muito louco porque quando você vai para a cultura de oração, de casa de oração, as raposinhas elas representam distrações. E normalmente a gente, quando tem uma raposa grande, a gente corre, mas as distrações pequenas, redes sociais, Netflix e tal, não falando contra, gente, não falando que é pecado, tá? Vamos deixar isso bem claro. Não estou censurando nada, estou apenas falando, usando como exemplo. Mas quando a gente fala disso, a gente percebe o quão simplórios, o quão simples nós somos as nossas orações, o quão pequena ela é. Porque, por exemplo, eu por mim, às vezes fico sem sono, e aí ontem mesmo que eu pensei em sono, eu fui dormir já quase 4 horas da manhã, assisti Netflix, e de manhã eu acordei e tal, meia-noite, até às 4 da manhã, e eu podia ter pegado a Bíblia, eu não estou em casa, estou na casa visual, então eu podia falar, eu podia ter pegado a Bíblia, pegar a Bíblia no celular, eu podia ter assistido uma pregação, eu podia ter, eu podia ter feito qualquer coisa. Mas eu preferi fazer o que é uma concepção, abstração. Então eu acho que é muito isso. A maior questão é o que eu falo e o que eu escuto. E o que eu escuto, ele precisa de uma resposta. Tim Keller, ele fala que o objetivo da oração não é fazer Deus com a minha vontade, mas é fazer com que eu me adeque à vida. Então eu vou começar a orar, Senhor, me faz um homem semelhante ao Senhor, semelhante a Yeshua. Me faz um homem semelhante a Jesus, me faz um homem A tipo oração de caráter mediante Jesus. aquele texto de Isaías, né? Que então o anjo toca, né, os lábios de Isaías com brasas, que Isaías fala Ah, que ele isso é um mesmo. homem de lábios impuros. Há uma necessidade e Isaías se dispõe a se adequar à necessidade que havia naquele momento. É ser assim, é ser essa pessoa, né? É A isso nossa mesmo. oração tem que ser isso. E eu acho que essa é a coisa louca quando a gente fala de oração. O pessoal fala de oração a respeito de. O relacionamento não é uma coisa que, né, não é mercado. Que eu com dinheiro, eu compro alguma coisa, compro. Aí eu vou pegar um miojo, chego em casa, coloco para ferver a água, 3 minutinhos, pronto. Oração não é assim, oração é relacionamento, é uma coisa orgânica. Você pode plantar uma árvore hoje e talvez só quem vai balançar no galho da árvore são seus filhos, seus netos. Sim. E a coisa mais importante, eu acho que a coisa mais louca disso é que quando a gente pensa em oração, partindo de um princípio orgânico, a gente começa a perceber que oração também é lado. Eu lembro que a minha mãe, ela sempre foi uma mulher de oração, assim, minha mãe sempre orou muito. E eu lembro que quando eu estava desviado, eu estava tipo, na vida louca, eu lembro que a minha mãe orava e ela sempre pedia para Deus me salvar. Então no dia que Deus me salvou, no dia que Deus me encontrou, porque eu andava muito perdido, no dia que Deus me encontrou, eu me lembro do voto que eu fiz para Deus. E todas as vezes que alguma coisa sopra contra mim, a primeira coisa que eu me lembro é, cara, eu fiz um voto para Deus. A minha primeira oração para Deus foi um voto. Então eu preciso, até eu morrer, eu tenho que viver isso. E quando eu olho para, voltando a falar dessa geração,
A minha grande preocupação, tanto quando eu sento com o pessoal na mesa para a gente conversar a respeito de Bíblia, a respeito de oração, a respeito de vida com Deus, uma das coisas que eu sempre reforço, eu sempre falo com o pessoal, é exatamente isso. Você não vai ser maior do que a sua vida de oração e você não vai poder subir num púlpito para pregar sem ter uma vida de oração, você não vai poder ensinar sem ter uma vida de oração, porque você pode até ministrar, você pode até pregar sem ter uma vida de oração. Mas as pessoas percebem quando você tem uma vida de oração e quando você não tem. A unção fala. Às vezes a pessoa, teologicamente falando, ela não é tão culta, ela não é assim tão entendida de Bíblia. Mas quando ela começa a falar, o seu espírito responde ao espírito dela. A unção que está entre vocês conversa. E eu acho isso muito louco, eu acho isso muito, muito, muito perfeito assim, da parte de Deus. É a construção de um lugar de oração que nos abençoa. É relacionamento, né? Eu participei essa semana de um treinamento, né? Que era a respeito de discipulado. E aí eu ouvi uma revelação que eu fiquei tipo, caramba, meu, isso estava na Bíblia o tempo todo e eu nunca tinha visto. Era um treinamento do Robert Marks, né? E aí ele falando de discipulado, ele falou assim: o primeiro lugar, a primeira coisa é o vinde antes do ide. E aí eu fiquei tipo, uau, isso É tava louco. na Bíblia. Isso tava na Bíblia, até hoje eu não sabia disso. E ele falou, e foi muito simples, ele não precisou explicar, e eu já entendi. E às vezes a gente precisa virar umas chaves dessa, tipo assim, tem um negócio que tá muito gigante, muito claro na nossa frente. E a gente não tá enxergando. Não adianta você querer ir se você não veio ainda, sabe? Esse texto do Vinde fala muito claro. Para mim, essa chave virou por causa do conhecimento desse texto. Eu escuto esse texto desde criança. Vinde após mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, a gente tá cansado, a gente tá. Uma coisa que a gente percebe, as pessoas praticam esportes. Quando você vai para um campeonato, quando você vai para uma partida importante, você normalmente a sua noite de sono, a sua preparação tem que ser um descanso tranquilo, você tem que se alimentar bem, você tem que estar descansado para você poder entregar o seu melhor. Dependendo do esporte, você precisa fazer alguns tipos de aquecimento, algum alongamento, tal. E são algumas coisas específicas que você precisa fazer. O vinde a mim, todos que estáis cansados, é porque, meu, você tá vindo e você tá com uma bagagem gigante e você precisa descansar, você precisa confiar em Deus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou tirar de você o seu jugo e vou te dar o meu jugo. E isso foi tipo, virando uma sequência de chaves na minha cabeça. Porque é o que esse texto fala. Só que a gente quer ir por todo mundo, pregar, batizar e fazer discípulo. E é isso que a gente quer fazer. A gente não Curar quer os enfermos e expulsar os leprosos. expulsar os demônios, É expulsar os verdade. leprosos. Eu e Coitado meu dos. péssimo hábito de microdoscopia. Ai, meu Deus. Expulsar os Mas a demônios, gente. purificar os leprosos, curar os enfermos. Fumado. Então, a gente quer fazer esse tipo de coisa. A gente não quer vir, sabe? Tanto que a gente não quer. As reuniões de oração são os horários são os mais vazios nas igrejas, sabe? Turno de oração, meu Deus do céu, é uma competição de revezamento. A pessoa que orou primeiro vai orar depois, é um sim, um não, né? Porque não tem ninguém que quer orar, não tem ninguém que quer buscar. Só que se Isso. você fala assim, vamos fazer uma grande conferência, um evento, um encontro com Deus, um qualquer coisa. Meu, o que chove de gente para poder participar. E isso reflete os pequenos, né? Reflete a grande massa, a- as pequenas coisas. O que eu sou
reflete quando eu estou com o corpo lá na igreja, lá na congregação. Isso reflete, sabe? E normalmente essa galera que não gosta do Vinde, que gosta só do Id, eles têm muito medo da tia do Coque. Eles têm medo da revelação. Verdade, eu Oi? lembro ele fala que sensacional. Eu conheci mulheres que ressuscitaram os mortos, curaram os enfermos, purificaram os leprosos. No YouTube, eles não são famosos, vocês provavelmente não ouviram falar deles. 5 horas da manhã estavam orando na igreja em conjunto. 6 horas da tarde estavam na igreja de novo. Meio-dia estavam na igreja orando. E é exatamente isso, né? Se a gente for parar na história da igreja nos últimos 50 anos, 60 anos, a gente vai encontrar uma queda nos cultos de oração, um aumento no envio de pessoas para o campo, e muitas, eu sempre penso isso, né? Às vezes enviar um missionário para o campo e é mais prejudicial do que você não levantar ninguém. Jesus, ele 10 o que ele sussurra nos nossos ouvidos, a gente proclama sobre telhados. E quando a gente fala de vinde e ide, a gente está falando disso. Primeiro eu venho, eu sou livre das minhas cargas, eu sou livre das minhas coisas, das coisas que me prendem a essa vida. E depois disso eu ouço o que ele está dizendo, e depois que eu ouço o que ele está dizendo, aí eu posso falar o que ele está dizendo. Porque às vezes a gente se torna um eco, e não é um eco dos céus, é um eco dos homens. A gente começa a falar algumas coisas que eu imagino Deus olhando e falando assim, não falei isso aí não, mano. Eu não tenho nada a ver com isso. Sabe? Há um É tempo o atrás eu que tava numa reunião. Pode falar, mano. É o que diz um texto em Jeremias também que fala, né? Vocês dizem que sonhei, dizem que eu falei, mas eu não falei nada, não. Que É, Deus fala, às vezes eu Deus imagino. acusando, Deus trazendo à tona os falsos profetas. É, às vezes eu imagino a cena de Deus olhando assim e falando assim, parça, eu não tenho parte nesse rolo seu, não. E sempre quando eu paro pensar nisso, a primeira coisa que eu penso é Paulo falando a respeito dividindo a igreja, dividindo a forma de culto, um culto racional em Coríntios, né? E eu acho isso muito louco, porque ele divide de parte a parte, tal, tal, tal. E quando ele vai falar a respeito de você, dos profetas, né? Ele fala assim, todos os profetas eles podem profetizar, nada impede os profetas de profetizarem. Porém, deve ser feito com ordem, para que haja julgamento. E vida de oração é exatamente essa. Às vezes a gente escuta uma coisa de Deus no nosso lugar de oração e a gente tem certeza que aquilo é uma revelação de Deus e a gente quer partir para cima com aquela revelação e a gente não consulta ninguém, a gente não conversa com ninguém que seja mais maduro na fé, que possa nos ensinar, possa nos instruir. E a gente começa a anunciar uns negócios assim que eu imagino Deus olhando e falando assim, tem nada a ver com isso, mano, assume seus B.O. Há um tempo atrás eu tava numa reunião e durante a reunião começaram a comentar algumas coisas e uma das pessoas, ela começou a falar a respeito da igreja e tal. E ela começou a falar muito mal da igreja, ela começou a dar o pão na igreja e tal. E a minha primeira vontade era já levantar-se, bater na mesa e falar, olha aqui, não é e tal. E enquanto eu tava ali quieto, ouvindo a pessoa falando, eu tava respeitando o espaço de fala dela, né? Ela também tem espaço de fala. E ela tal, e eu tô aqui quieto, ouvindo, pensando. E tinha uma outra conhecida minha que também é da igreja, também é evangélica. A gente um olhando pra cara do outro, olhando pro pessoal. E só nós dois evangélicos, né? Da galera, tudo de outras religiões. Ela me olhava, eu olhava pra ela. Aí acabou a reunião, eu estava indo embora, ela veio conversar comigo. Ela falou assim, que você não falou nada, tal. Eu falei assim, olha, eu não sei que expressão da igreja que apresentaram para ele. Às vezes isso que ele está falando, eu falei, eu sei que não é real, porque eu congrego, conheço pessoas que congregam, conheço a vida comum da igreja no dia a dia, tanto de pastores mais velhos, pastores mais novos, pessoas que estão sendo treinadas agora para pastoreado. E uma das coisas, e eu sei que não é real, mas eu também não sei qual foi a expressão de igreja que apresentaram para ele.
Às vezes a expressão de igreja que apresentaram para ele foi uma igreja que só fere, foi uma igreja que só julga, foi uma igreja que só senta o pau, foi uma igreja que só te joga para baixo. Eu não sei. E às vezes eu simplesmente levantar, bater na mesa e falar, olha, você tá errado. É tão prejudicial ou mais prejudicial do que eu não fazer nada. Porque muitas vezes, quando a gente pensa a respeito disso, a respeito de oração, a gente quer sair por aí exatamente o que você falou. Vamos curar os enfermos, purificar os leprosos, expulsar demônios, vamos anunciar o evangelho, fazer discípulos e tal. Vamos quebrar tudo. Não, tipo, nós somos assim, né? Nós somos a geração do quebra tudo, né? Nós somos a geração do quebra o pau, nós somos a geração do ato profético para tudo, a geração do expulsa tudo quanto é demônio. A geração dos backblocks, né? Isso mesmo, a geração tipo quebra o pau e vamos pra cima que nós domina, joga. É a geração de Romário, tá ligado? Joga no peito do pai Domina. que é gol. Joga no peito do pai que é gol. Ou como disse o grande Romário, quando Deus me fez, ele olhou pra mim e falou: vai lá e brilha. Às vezes a gente pensa que nós somos. Às vezes a gente pensa De isso, tá jogar ligado? purpurina. Às vezes a impressão, às vezes eu Ai, ouvindo meu algumas Deus. coisas, a impressão que a gente que tem é essa, que tipo, a gente olhou pra Deus e falou assim, cara, nós somos a última geração e nós vamos fazer tudo. E por condição da gente pensar nisso, nós somos a última geração, vamos fazer tudo, nós abandonamos o legado dos mais velhos, que foi uma vida consistente de oração, sabe? Eu olho assim, eu lembro da minha mãe orando, na minha infância, quando eu era uma criança, eu lembro da minha mãe orando quando eu tinha tipo, 6 anos de idade, eu lembro da minha mãe orando. E quando eu lembro da minha mãe orando, eu sempre falava isso para Deus, eu falava, Deus, eu posso não ser homem conhecido, eu posso não ser nada, mas eu quero orar que nem a minha mãe ora, sabe? E eu acho que a nossa grande pegada é que nós construímos um lugar onde Deus é o nosso service, onde nós vivemos uma vida de reino de self-service. Tá? A gente acha que Deus que o céu é iFood. Hoje eu não tô afim de comer Gálatas. Hoje eu vou comer só provérbios, hoje eu não quero comer provérbios que muita sabedoria, muito chato. Eu vou comer só Deuteronômio 28, a parte A da parte legal do texto, não vou para a parte B, a parte das maldições, vou só para a parte da bênção. E quando a gente pega, e se a gente pega isso, essa geração, eu lembro de que o Wesley ele falava assim, o que uma geração tolera, a outra geração ela vai abraçar como natural, sabe? Eu Sim. lembro que a geração da minha mãe, do meu pai, eles não era aconselhável que uma pessoa se casasse sem ser virgem, tanto homem quanto mulher e tal, mas eles toleravam muita coisa. Então, por condição de tolerarem muita coisa, para nossa geração se tornou muito comum É verdade. o descarte sexual, a utilização e tal. E óbvio, Sim. não quero entrar não vou entrar para esse lado, mas só para a gente entender um pouco e acompanhar esse respeito de geração, é muito isso, a gente também vive isso. Os nossos pais, eles vivenciaram coisas maravilhosas com Deus, mano, sabe? Às vezes eu sento assim para ouvir pessoas da idade do meu pai, da idade da minha mãe, para falar a respeito de oração, e eu falo, cara, eu oro e eu ainda não vi tudo isso, mano, tá ligado? Tipo, eu tô orando pra encontrar Deus há 6 anos, 8 anos, quase já orando, e às vezes eu sento pra ouvir alguns pastores mais velhos do que eu conversando, e eles começam a falar de oração, e eu falo, mano, eu nunca vi isso, cara, sabe? Tipo, mano, isso tá acessível pra hoje, eu posso ter isso aí também? É, eu sei como é. Eu eu pedi uma vez, eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, eu não quero viver para contar os testemunhos de pessoas, os testemunhos dos outros. Eu quero ter experiências com o Senhor, para que eu possa contar as coisas que eu vivi com o Senhor. E, e é muito difícil, porque eu olho assim, cara, eu fiz oração, não foi todo mundo. E aí eu olho para algumas pessoas e eu falo assim, caraca, mano, será que essa pessoa sabe que isso tá disponível para ela? Você pode ver mais do que isso, tá ligado? E às vezes algumas pessoas olham, tipo assim, ah, lá vem ela, que viveu tudo, que aprendeu tudo. E não é, tipo, meu, eu simplesmente me entreguei. E eu sempre oro, sempre nas minhas orações eu falo para Deus, eu falo, Deus, é, o que, o que vai ser, como que vai ser a minha expectativa em relação a Deus é sempre muito alta. Porque, cara,
eu não sou nada, ele é tudo. E se É, eu posso viver, sabe? Se eu sei que John Wesley, Billy Graham, que nem eu gosto muito do Francis Chan, do Todd White, sabe? Mano, é que nem eu vi lá no Descend o Todd White mais cedo, tinha uma galera orando lá no Descend, onde a gente tava, uma galera orando por um cadeirante. E não aconteceu nada. E depois porque não era o momento também, né? E aí o Todd sim, White foi ministrar, e aí a primeira direção que ele deu foi sobre cura. E, cara, muita gente sendo curada, surdo ouvindo, cego vendo, cadeirante levantando a própria cadeira de rodas, a galera levantando muleta, tinha gente correndo, sabe? Ok, é ótimo. Naquele dia, tipo assim, eu não sabia nem como me expressar, porque o negócio tava muito insano. Mas eu quero viver essas coisas. Só que para viver essas coisas, eu preciso entender que, meu, como já houve dias, já houve momentos de eu chegar em casa, tipo, muito triste e saber que conversar com ninguém resolve. Apenas conversar com Deus, tipo, deitar no colo de Deus, abraçar o Senhor e entender que aquilo é o melhor. E como uma vez eu cheguei em casa, eu tava muito triste, muito abatida. E aí eu tava chorando muito e deitei e ouvindo uma música do Fornalha e aí dormi. E aí eu abri os meus olhos. Quando eu abri os meus olhos, eu tava deitada com a cabeça no colo de Deus e Deus passando a mão na minha cabeça e dizendo que tudo ia ficar bem. E pra mim foi tipo, uau, hoje não tem nada que me faça ficar tão triste ao ponto de eu falar assim, não, mano, que é isso? Não, por quê? Porque lá no secreto, Deus me mostrou, meu, vem aqui, ó, vai ficar tudo bem. Então eu sei que quando qualquer coisa acontecer, eu posso ir pro secreto, que tudo vai ficar tudo bem. Mas é uma experiência íntima e pessoal que eu tive com Deus. E eu sei que não é todo mundo que tá disposto a viver isso, mas tem muita gente que quer viver isso. Então, eu acho que as pessoas têm que buscar a Deus e, como você falou, sentar e ouvir os pais, sabe? O que eles têm para nos contar, as experiências que eles têm, sabe? A gente não precisa sofrer o que eles sofreram, a gente pode cortar caminho pelos acertos e pelos erros deles. Onde eles acertaram, nós seguimos o caminho. Onde eles erraram, nós cortarmos o caminho. Então, eu vejo que isso é muito bom pra gente, sabe? Mas só se a gente quiser ouvir. sim. Aproveitando, gente, se vocês tiverem perguntas, mandem aí. Eu e a Manu fala pra caramba, a gente não cala a boca. Então, mandem perguntas aí. E uma coisa que, quando você estava falando a respeito disso, entrando aí nesses últimos momentos, né, antes da gente encerrar, uma coisa que é muito legal quando a gente fala dos nossos pais, né, dos nossos pais espirituais, dos nossos pais na fé, uma coisa bem bacana é que a Bíblia ela é um livro muito claro. Né? A Bíblia é um livro tão real, tão real, tão real, que ela não mostra só as coisas perfeitas dos personagens. Tá ligado? Ela não mostra só a vida perfeita de Moisés. Ela não mostra só as coisas maravilhosas que Salomão fez. Ela também mostra as coisas ruins que eles fizeram. Para que todos nós saibamos e possamos compreender que nós nunca fomos o centro disso. Nós nunca fomos o centro de. A nossa vida de oração, ela não gira em torno de nós mesmos. Né? A nossa vida de devocional não gira em torno de nós mesmos. Aquilo que nós Sim. ouvimos dos céus, eu sempre brinco isso, né? Às vezes o que nós ouvimos do céu dificilmente é para nós mesmos. Normalmente é para os outros. A maior parte das coisas que nós ouvimos a respeito de revelações e tal, dificilmente são sobre nós, essas são normalmente sobre os outros. Elas nos edificam, elas começam nos edificando, mas nem não é nem a edificação é para nós, até mesmo a nossa edificação é para os outros. Paulo vai aconselhar Timóteo a respeito e ele fala assim: procure sempre se apresentar como um obreiro aprovado por Deus. E então, mesmo o que eu procuro para minha melhoria, ela não é sobre mim, ela sempre será sobre os outros, ela sempre será para os outros, ela sempre será uns aos outros, né?
uns aos outros por intermédio de Cristo operando através de nós. E quando a gente fala de oração, a gente está falando disso. A oração é uma das únicas coisas que eu faço sozinho com Deus, eu e Deus, Deus e eu. Mesmo quando eu estou num ambiente público, ela é eu e Deus, Deus e eu. E mesmo assim, quase sempre que eu saio dali, eu não saio dali com os meus objetivos. Né? Normalmente a gente vai sair desse lugar pensando no próximo. O nosso lugar de oração ele sempre nos empurra para fora. Nós viemos para o lugar secreto, para o lugar de oração, e a gente vai orar, a gente vai derramar nosso espírito diante do Senhor. E quando a gente terminar de falar, Deus falar com a gente, ele fala assim, agora vai, mano. Você chegou aqui, você foi abastecido, coloquei gasolina no carro, agora vai, mano. Amanhã você volta de novo, volta mais tarde, mas agora você vai. Agora você carrega isso. E eu queria citar de novo o Gregory McNutt. Tem um vídeo dele no YouTube que eu super aconselho o pessoal a ver, chamado Cântico da Montanha. Na verdade, eu aconselho o pessoal a ouvir tudo do Gregory McNutt. Cara, na minha opinião, ele foi um dos maiores homens que a nossa geração pôde ver e conhecer para falar sobre oração e lágrimas. Eu sou apaixonado pelo Fogo, Paixão e Lágrimas, mesmo após a morte dele, ainda acompanho. Muito por causa disso, porque eles falavam, ele falava assim, Deus me deu fogo, Deus me deu uma paixão e Deus me deu lágrimas. Tanto que quem conheceu o Gregory sabe que ele estava sempre com o olho lacrimejando, o olho dele estava sempre lacrimejando. Ele orava e chorava, e ele pregava com os olhos lacrimejando e chorando, marejados. E ele tinha uma paixão que consumia qualquer pessoa próxima a ele, qualquer pessoa de frente a ele, qualquer pessoa que olhasse para ele e falava, mano, você ama Jesus de verdade. E todas as vezes que eu penso nele, eu penso no testemunho de vida dele, no legado que ele deixou. Uma das coisas que eu penso ele amava Jesus. Isso é fruto de uma vida de oração. Nós não vamos amar Jesus sem uma vida de oração. Nós não vamos amar Jesus com base em achismo, com base em, eu acho isso, eu penso isso, eu li a Bíblia e eu entendi isso. Nós vamos amar Jesus com base em uma vida de oração genuína. E quando a gente começa a ter uma vida de oração genuína e quando nós somos enviados, é o que eu falei antes, né? Eu sempre cito isso. Às vezes, teologicamente falando, a pessoa pode não estar a mais correta possível, sabe? Ela pode ser calvinista, ela pode ser arminiana, ela pode ser dispensacionalista, ela pode ser pré-milenar, ela pode ser qualquer coisa, tanto escatologicamente falando, quanto soteriologicamente falando. Mas a única coisa que realmente importa é se o coração dela ainda está queimando por Jesus, sabe? E o fruto de um coração que queima por Jesus é uma vida de oração. E uma vida de oração alimenta o fogo. Levítico 6 vai falar, Levítico 6, 12 e 13, eu acho um dos textos que eu acho mais louco. Primeiro porque toda vez que todas as vezes que minha irmã ouve, ela fala que churrasco é bíblico, né? Porque eu sempre falo isso. Toda vez que eu vou falar desse texto, Levítico 6, 12, eu sempre falo, gente, churrasco é bíblico. Porque ele fala assim, é uma ordem de Moisés, dando uma ordem para a ordem sacerdotal, e ele fala, olha, vocês vão arrumar o altar, arrumar a lenha todos os dias, e vocês vão colocar fogo ali. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, e ele não deve ser apagado. Quando a gente traz isso para as nossas vidas hoje, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é, mano, o fogo, ele é a minha paixão por Jesus. E o que vai alimentar minha paixão por Jesus é oração. E o fruto da minha oração é mais fogo. E o fruto do mais fogo é mais desejo de orar. Porque eu desejo estar com o meu amado. Eu desejo estar com Jesus. Aí ele vai falar o amado das nossas almas. Quando a gente começa a estudar a respeito de quem é Jesus através da Bíblia, a gente vai encontrar diversas coisas. Nós vamos encontrar que ele é o grande general de Deus, o nosso sumo sacerdote. Nós vamos encontrar que nem Hebreus que fala que ele é o sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. E nós vamos falar diversas coisas. Mas eu acho que para mim o que sempre me marca com a maior frequência são duas definições de Deus, de Jesus. A primeira, ele é o meu Salvador, o meu Redentor. E a segunda, ele é o amado da minha alma. Sabe? A minha oração frequentemente ela é, Senhor, eu quero amá-lo como o Senhor merece ser amado. Eu quero estar com Jesus como Jesus merece que eu esteja. Sem preocupações com outras coisas. Quando eu tô com a minha esposa, eu não fico pensando, se eu tenho tal conta para pagar, eu tenho tal coisa para fazer. Eu tô com ela. Eu posso estar num dia ruim, eu posso estar num momento ruim, mas quando eu estou com ela, eu tenho que estar com ela. Eu acho que a nossa vida de oração ela tem que ser assim, quando eu estou com Jesus. O telefone pode tocar e, cara, eu não posso sair dali, eu tô com ele. Eu tô com a coisa mais importante, o amado da minha alma. Fala aí, mano. Fala que você sabe que se você deixar isso aqui não acaba, né? Eu falo pra burro, não, mano, eu não calo a boca.
É isso aí. Finalizamos por hoje. E, e finalizamos aqui, Eu agora. acho que mano, acho que é legal a gente orar. A gente Sim, falou de oração, eu acho bacana a gente orar. Mas eu acho que a impressão que eu tenho a respeito de oração pra gente é fazer uma oração mesmo de fome. Eu acho que a gente precisa pedir fome por Deus. Um sim, batismo com um toque de fome real, fome por Deus, fome por Yeshua. Nós vamos caminhar, eu acredito que nós estamos em tempos de pandemia. Eu nunca vou esquecer isso. Eu vi um Twitter há uns meses atrás, logo no início da pandemia, que o Felipe ele postou e ele falou assim, que no dia 8 de fevereiro, 120 mil pessoas falaram para o Senhor, nos envie. O Senhor pegou essas 120 mil pessoas e nos enviou para as nossas casas, para amar as nossas famílias, sabe? Tem um vídeo motivacional no YouTube de um general que ele fala assim, antes de você querer mudar o mundo, arrume a sua cama. Eu acho que o Senhor nessa pandemia ele tá falando isso pra gente, ele tá falando assim, mano, antes de você querer anunciar no mundo, vem para mim primeiro. Primeiro escuta o que eu estou sim. dizendo e depois você vai. Porque a nossa fome daqui a 10 anos, nós podemos estar nas maiores plataformas do mundo, nós podemos estar falando as nações, a reis e príncipes. Mas o que vai valer, o que de verdade vai valer a pena no final de tudo. Eu imagino Deus olhando para nós e falando assim, cara, legal, você purificou os leprosos, você expulsou os demônios, você curou os enfermos. Nossa, você restou um monstro, você anunciou o evangelho, você discipulou. Pô, legal, você me amou? E diante dele ninguém vai poder mentir. Diante daqueles olhos de fogo, nenhum de nós vai poder mentir. A gente não vai ter desculpa, a gente não vai ter justificativa. A gente vai olhar e falar, Jesus, eu não te amei. Aí nós Jesus olhando pra nós e fala assim, então tchau, mano. Se você não me amou, você não tem o que fazer aqui comigo, tá ligado? É, é bem isso. É, o texto fala, né? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Isso, exatamente. E eu acho isso muito louco. Porque sempre que eu vejo esse texto, né, eu sempre falo, Senhor, eu não quero ser dos que o Senhor não conhece, tá ligado? Porque eu sempre penso, eu eu amo curar os leprosos, eu amo purificar os leprosos, eu amo curar enfermos, cara. Eu amo o evangelho do reino, eu amo ministrar a cura, eu sou apaixonado por palavras de conhecimento. A cultura profética me fascina muito. Mas eu sempre penso, Senhor, eu não quero ser o homem que o Senhor não conhece. Vamos orar, Manu. Vamos. Daqui a pouco a gente bate o teto do nosso horário, que a gente já passou 2 minutos. Pois é. Yahweh, Orei. nós sabemos que o Senhor é santo, que o Senhor é eterno e perfeito. Nós reconhecemos as nossas limitações e como quão pequenos nós somos diante do Senhor. E Yahweh, nós pedimos por um batismo de fome. Nós falamos sobre oração, mas nós precisamos que os nossos corações sejam convertidos ao lugar secreto, que os nossos corações sejam convencidos pelo Teu Espírito de que orar é primário em nossas vidas. Yahweh, toca-nos com fome essa tarde. Yahweh, toca-nos com fome. Libera sobre os nossos espíritos uma fome pelo Senhor. Uma fome que nós não possamos conter, uma fome que nós não possamos controlar, uma fome que nos leva a ficar com o Senhor e a permanecer com o Senhor. Uma fome que quer os anos passem, quer a situação melhore ou piore, ela permanece, nós permanecemos famintos pelo Senhor. Toca-nos, Senhor, com fome essa tarde. Toca-nos com fome, nos dê o dom da fome. Como o Gregory McNutt dizia, nos dê o dom da fome, Senhor. Porque nós queremos estar famintos pelo Senhor. Nós queremos estar famintos por amar Yeshua e para andar com Ele todos os dias. Yahweh, toca os nossos espíritos, Yahweh. Toca os nossos espíritos com fome. Alinha os nossos corações ao teu coração, alinha a nossa vontade à sua vontade, que a sua vontade seja a nossa vontade, que os céus, que assim como é feito no céu, seja feito na terra. O Senhor governa sobre os céus, então que o Senhor governe sobre a terra, que o Senhor estabeleça governo sobrenatural sobre a terra, Pai. No nome de Yeshua nós oramos, que haja em nossos corações fome pelo Senhor, que haja em nossos corações fome, anseio por estar diante do Senhor, Pai. Nós oramos no nome de Yeshua, Senhor. Amém. Amém. Mano, eu sei que não é tão comum no nosso, quer dizer, é comum do despertar, não é comum em lives. Cara, mas eu sinto, eu tenho uma forte impressão de pessoas com dores
talvez pessoas que estão assistindo agora ou pessoas que vão assistir depois, mas eu quero orar rapidamente a respeito disso. Se você estiver sentindo qualquer tipo de dor, alguma enfermidade, põe a mão sobre a sua enfermidade, nós vamos orar, vamos liberar isso rápido. Eu tenho essa impressão muito forte no meu espírito. Espírito Santo, vem sobre nós. Vem sobre as dores. Nós ordenamos, no nome de Yeshua, toda dor nas costas, dor de cabeça, toda enxaqueca crônica seja removida agora no nome de Yeshua. Que toda dor seja curada agora no nome de Yeshua. Que toda enfermidade seja curada agora no nome de Yeshua. Nós liberamos cura. Assim como é feito, assim como é no céu, nós oramos para que seja na terra, Senhor. Não há enfermidade nos céus, então nós oramos que não haja enfermidade na terra, no nome de Yeshua. Nós oramos, nós repreendemos toda dor, nós repreendemos toda doença, nós repreendemos o nome de Yeshua, Senhor. Amém. Amém. Falar alguma coisa, mano, para encerrar? Falar tchau? Só tchau. Indicar para as pessoas lerem um livro incrível e maravilhoso que se chama a Bíblia. E sensacional esse livro, muito bom. não, porque a gente indica bastante material, a gente indica muita coisa. Tem estado acessível muitas coisas que normalmente são pagas e, por exemplo, isso mesmo. que nem eu Essa citei. pandemia foi de Deus, hein? Nossa, que nem eu citei do Robert Marx. Gente, o tanto de conteúdo que eu consumi esses dias do Cultura do Reino, gratuito, que é um conteúdo que normalmente está disponível apenas presencial e pago, assim como tantos outros, como do pessoal do Dunamis, o pessoal do Mevan, tanta gente que disponibilizou, sabe, para a gente buscar mais, a gente aprender mais e crescer junto. Então, sabe, não tem o que falar para a pessoa assim, não, eu não sei como fazer, eu quero fazer e não tem como. Não, tem como, tem muito material, tem muita gente boa disponibilizando muitas coisas. E para não ficar no esquecimento, leia a Bíblia. Eu vi uns 3 pastores, só essa semana, falando sobre isso. Muita gente falando que deseja ouvir Deus. E aí falou assim, eu queria muito saber como é ouvir Deus, leia a Bíblia. Eu queria muito ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia em voz alta. Leia a Bíblia em voz alta, é isso. A voz de Deus é desse jeito. Sim. Leia a Bíblia, porque há necessidade de buscar. Busque enquanto se pode achar, busque enquanto se pode encontrar. Porque vai chegar o tempo que você vai buscar e não vai encontrar. Sim. É isso. Eu queria, além da Bíblia, tem um material, não sei se ainda está disponível, esqueci de olhar antes de entrar na live, do Victor Vieira, da base.org, que tem um curso deles sobre vida de oração dinâmica. Victor Vieira, ele tem uma casa de oração. Ele tem respaldo da iHope Kansas City. É um cara que fala muito sobre oração, fala muito. Eu super aconselho a galera a ouvir. E procurar esse curso, se eu não me engano, ainda tá gratuito, tá liberado, o acesso é por 1 ano. São cerca de, se eu não me engano, são 40 aulas, faz um tempo que eu fiz o curso, então não tenho certeza. Mas é coisa rápida e são coisas que vão edificar muito a galera. Eu tenho um livro também que eu indico muito, na verdade 2, que é Oração, do Timothy Keller. Ele faz uma abordagem bem bacana a respeito do que é oração. Eu super aconselho, indico para o pessoal. E do A.W. Tozer, O Conhecimento do Santo. Eu sempre falo isso, pessoal, A.W. Tozer, O Conhecimento do Santo, é um livro de cabeceira que todo crente deveria ler, porque ele pega, é um livro curto, é um livro que você pode, eu usei a leitura dele nos meus devocionais, é bem prático, é bem simples, ele dá uma descrição a respeito de Deus, exemplo, Deus é eterno, ele fala um pouco disso, ele discorre um pouco disso, e ao término tem uma oração. Então cada capítulo é uma definição de quem Deus é, do que Deus é no caso, e eu tenho uma oração, eu super indico, abençoo muito meus devocionais, meus momentos com Deus ali, super aconselho, e o curso, e como a Manu disse, leiam a Bíblia. Gente, até mais, até a próxima, foi um prazer estar com todos,
Eu tô sem câmera porque onde eu tô a internet não tá muito legal, então a gente era áudio ou câmera, então a gente ficou com áudio. Então, vocês ficaram aí olhando essa foto linda do meu casamento. Foi um dia maravilhoso, gente, só pra avisar, tá? É isso aí, galera. Foi bom estar com vocês. Até a próxima.